Minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais um devocional, que eu quero relacionar o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Minhas irmãs, todas nós passamos por crises, todas nós passamos por provações. E é do conhecimento de todas ou da maioria de nós que, na verdade, o que vai nos fazer passar livremente por um período de crise, pelo período de provação, passar de uma maneira melhor, é a maneira como nós reagimos. Muitas vezes o fator decisivo nas nossas vidas não são nem as nossas ações, são sim as nossas reações. Nós podemos hoje tomar a decisão de qual maneira nós vamos passar por essa crise, por essa situação difícil, ou nós vamos passar reclamando, agindo conforme a nossa carne, conforme o que nós acreditamos que deve ser, ou nós vamos tomar uma decisão mais sábia, uma decisão relacionada na palavra de Deus. E isso, minhas irmãs, é para qualquer uma. Às vezes nós limitamos as nossas ações por acharmos que nós não somos aptas a passar por aquela situação, por acharmos que nós somos inferior àquela outra pessoa. Eu não sou como aquela pessoa, aquela pastora, aquela irmã que tem força. Não, minha irmã, Deus te concedeu força. Eu tenho força e você também tem força. E nós precisamos nos decidirmos hoje a maneira como nós vamos querer passar por essa situação. Eu não sei o que está te incomodando, mas eu sei que Deus está falando com você hoje. Olha, você pode passar por isso diferente. Você pode ter uma outra reação. Controlar, minhas irmãs, as emoções em momentos de crise é vital. As emoções, elas são lugares facilitadores para que nós consigamos passar por essas provações, essas dificuldades. Ou pode facilitar ou pode realmente atrapalhar. Nós temos as condições de realmente condicionarmos o nosso emocional. Nós temos condição de controlarmos o nosso emocional. Aí você me diz assim: pastor, isso é impossível. Eu não consigo controlar as minhas emoções. Minha irmã, consegue sim. Todas nós temos as condições necessárias de que precisamos para controlar as nossas emoções. O versículo aqui de Tiago fala: bem-aventurada a pessoa que passa por provação, porque a provação, ela não é para nos reprovar, pelo contrário, ela é para nos aprovar, para nos habilitar a vivermos coisas melhores em Deus. Então hoje, a minha dica, se você está passando por crise, se você está passando por provação, é que você consiga controlar as suas emoções. E você está com as decisões nas mãos aí hoje. Você pode dizer assim: não, eu não consigo controlar minha emoção, eu sinto isso, eu tenho que extravasar, eu tenho que colocar para fora. Ou dizer assim: Deus, me ajude a controlar as minhas emoções. Eu vou andar de maneira contrária a tudo aquilo que eu sinto. Se eu sinto hoje vontade de ficar só na cama, deitada, dormindo, sem conversar com ninguém, eu vou agir de uma maneira contrária a isso. Se eu tenho vontade hoje, se o meu sentimento, se a minha emoção pede para que eu fale tudo com todo mundo, jogue tudo na cara de todo mundo, eu vou controlar a minha língua, eu vou controlar essa ponte de acesso que é a fala, que o Satanás usa justamente para nos condenar, porque nós somos réu de tudo aquilo que nós falamos, e no momento da crise nós vamos falar coisas que nós não precisamos dizer. Porque a emoção, ela vai querer destruir com toda força situações que estão nos incomodando através da fala. E a fala, minhas irmãs, é a porta que o Satanás, que o diabo, ele quer usar para nos destruir, justamente porque ele sabe que nós vamos nos tornar rés de tudo aquilo que nós falamos. Então, uma das armas agora nessa batalha é controlar a fala. Pode passar tudo na sua cabeça, minha irmã, mas que você não venha liberar com as suas palavras, porque cada palavra liberada é uma sentença que irá se tornar contra ou a favor de nós. Então, que nós venhamos controlar essa porta de entrada, que é a língua, para realmente nós termos a vitória. Minha irmã, passar coisa pelas nossas cabeças vai passar sempre, mas o que vai determinar se nós vamos permanecer ou se nós vamos sair da crise é realmente controlar essas portas de entrada, que são
principalmente a língua, os olhos, aquilo que ouvimos. Então hoje fica o convite para você encher a sua boca com a palavra de Deus, ler a Bíblia em voz alta, os versículos memorizados, declará-los em voz alta. Isso vai te ajudar a preencher o seu interior e equilibrar suas emoções. Nós demos o exemplo de Ruth. Ruth, lá no livro de Ruth, fala, a respeito da vida dessa mulher tão valorosa, e nós falamos sobre a vida dela ontem, lá no curso Mulher Única, lá no Mevan, e nós descobrimos tantas virtudes, como que essa mulher agarrou as oportunidades em tempos de crise, e como que ela saiu vitoriosa. Ruth tinha tudo para não caminhar com Noemi. Noemi não tinha nada para dar para Ruth. Noemi era uma pobre, viúva, humilhada, e longe do convívio das pessoas que eram da sua pátria, do seu convívio. Então, ela se apegou a Noemi no momento de crise. Ela conseguiu enxergar no meio daquela aliança algo que poderia mudar a sua vida. Ora, Ruth era uma viúva. O normal ela querer permanecer na sua terra porque ela era uma moabita e casar de novo. O que ela ia fazer atrás de uma mulher que era de Belém? Era um lugar totalmente diferente da sua cultura, uma mulher viúva, uma mulher pobre que não tinha garantia nenhuma de que poderia fazer alguma coisa por ela. Mas Ruth, ela foi contra as emoções. Ruth, ela foi contra as circunstâncias. Ruth, ela foi contra aquilo que ela via. Ela, mesmo sem conhecer ao Senhor, porque ela era uma estrangeira, ela teve uma atitude acertada no meio da crise. E nós podemos analisar que as oportunidades estão nos maiores cenários das nossas crises. Se você está em crise, as oportunidades estão nascendo para você agora. E quais são essas oportunidades? Oportunidades em meio à falta de segurança, oportunidades em meio à falta de garantia, oportunidades em meio à falta de recurso, oportunidade na instabilidade. Se isso está acontecendo com você agora, falta de segurança, falta de garantia, falta de recurso, falta de estabilidade, é porque as maiores oportunidades estão aí, nessa crise, nesses setores, sobre esses fatores. Então, minha irmã, olhe para a insegurança, para a falta de oportunidade, para a escassez, como os maiores ambientes, cenários de vitória da sua vida em meio a toda essa crise. Olha, eu espero que essa palavra tenha te abençoado muito. O meu João Daniel já acordou ali e eu quero somente te abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, que você não haja por emoções, mas que você haja por convicções na palavra de Deus. Minha irmã, eu falei que eu saí da minha depressão declarando a palavra de Deus na minha mente. Vinha o medo, vinha o pânico, vinha a vontade de esconder debaixo da cama. E aí eu alimentei a minha mente declarando a palavra de Deus sobre a minha vida. E essa palavra, ela me ativou, ela me motivou. Ela extraiu de mim o melhor. E eu consegui sair das zonas de desespero, de crise, de cansaço e de pânico. E que hoje seja assim com você. Se você está em crise, use a palavra de Deus ao seu favor. Freia sua língua, feche as portas de acesso que vão te entristecer, controle suas emoções e enxergue as oportunidades como Ruth enxergou no meio da insegurança, no meio da falta de garantia, porque ela não tinha garantia como que seria lá na terra de Belém, porque ela era estrangeira. Bem provável que ela não conseguiria nenhum casamento para ela, porque ela era estrangeira. O povo de Deus casava com o próprio povo de Deus, eles eram proibidos de casar com estrangeiros. Ela não tinha garantia nenhuma de que teria um casamento lá, mas ela enxergou no meio da crise realmente a garantia de que Deus poderia fazer algo por ela, mesmo ela não tendo Deus no coração. Então, na falta de recurso, nós podemos enxergar a oportunidade, e na falta de estabilidade. Então, minha irmã, enxerga a oportunidade, anda contra os seus sentimentos e decida ser feliz hoje. Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito. Eu quero dar um alô para as minhas irmãs paulistas lá de Itapeva. Essa camisa é do evento que elas fizeram esse final de semana, Juntas e Misturadas. Um beijo para vocês, saudade de todas, que Deus abençoe e até o próximo devocional.